Olá, então dando continuidade à aula anterior, falaremos agora sobre os mecanismos efetores da resposta imune. Inicialmente nós falaremos sobre as funções efetoras do linfócito T e depois das funções efetoras dos linfócitos B. Inicialmente é importante a gente relembrar que para que um linfócito T ele seja ativado, eu preciso de 3 sinais. Certo? Sem esses 3 sinais, nós não temos uma ativação efetiva do linfócito T. Então, nós precisamos desse primeiro sinal, que é a interação do MHC com o TCR, mais o auxílio das moléculas correceptoras, que no caso dos linfócitos T CD4 ou linfócitos helper, nós temos a molécula CD4, e no caso dos linfócitos citotóxicos ou os linfócitos CD8, nós temos a molécula CD8. Esse correceptor serve para dar uma maior aumentar a afinidade entre os receptores e aumentar essa interação entre eles, ok? Esse sinal é o sinal que inicia o processo de ativação, mas ele não finaliza aí. Para que esse processo de ativação continue, eu preciso de um segundo sinal que eu chamo de sinal de sobrevivência ou sinal de sobrevida. Esse sinal ele é mediado por essas moléculas aqui que a gente chama, no geral, de moléculas coestimulatórias, certo? Nos linfócitos T, nós temos a molécula CD8 e nas células apresentadoras de antígeno nós temos essas moléculas que a gente chama de B7, B7-1, B7-2. Mas só que no geral a gente pode chamar de moléculas coestimulatórias. E qual é a importância dessas moléculas coestimulatórias? A importância é que, diferente dos outros receptores, elas só vão estar, no caso, as moléculas coestimulatórias presentes nas células apresentadoras de antígenos, as B7, elas só vão estar presentes quando a célula apresentadora de antígeno, no caso do macrófago, a célula dendrítica, ela tenha passado por um processo de ativação celular. Ou seja, eu tenho que ter antes um processo inflamatório agudo. Eu tenho que ter a ativação da resposta imunolata. Se eu não tiver a ativação da resposta imunolata, eu não tenho o aumento da expressão dessas moléculas coestimulatórias, logo eu não vou ter o sinal de sobrevivência. Se eu não tiver o sinal de sobrevivência, esse linfócito ele vai entrar em alergia ou ele vai acabar morrendo, porque isso é um sinal, isso seria um sinal em que a célula ela está se ativando contra autoantígenos ou alguma resposta que possa causar algum dano ao corpo, certo? Então, isso daqui só vai acontecer se eu tiver uma ativação da resposta imunolata. E como que vai ocorrer a ativação da resposta imunolata? Nós já falamos. Eu preciso que, através de receptores presentes na membrana ou no citoplasma dessas células apresentadoras de antígeno, ocorra a interação com alguns padrões moleculares que a gente chama de PAMPs, quando é de agentes agressores externos, por exemplo, patógenos, e DAMPs quando é agentes internos, intracelulares, que fazem parte do organismo do hospedeiro. Então, depois que eu tenho essa interação do PAMP com o receptor, eu vou ter uma cascata bioquímica que vai culminar com a expressão dessas moléculas estimulatórias. Isso não acontece, por exemplo, quando eu tenho a interação de uma molécula, né, sem a resposta inflamatória. Isso pode acontecer várias vezes durante a nossa vida. E em terceiro lugar, nós temos o sinal de diferenciação. Esse sinal de diferenciação é o que vai dizer que subtipo de célula o meu linfócito T, principalmente o TCD4, ele vai se transformar. Dependendo do subtipo que ele vai se transformar, ele vai exercer funções diferenciadas. E isso vai ser determinado pelo tipo de citocina. E quem vai determinar o tipo de citocina que a célula apresentadora de antígeno vai produzir, ou que vai estar sendo produzida no microambiente daquela injúria, ou que estava sendo produzida no microambiente daquele órgão linfóide secundário, ou do linfonodo ou do vaso. Quem vai determinar isso vai ser o padrão molecular ou o agente agressor que a célula apresentadora de antígeno vai entrar em contato. Então, por exemplo, se for uma bactéria gram-negativa,
o LPS vai interagir com o TOR4 e isso vai gerar uma cascata bioquímica que vai culminar com a produção de interferogama, TNF, IL-8 e etc. Certo? Se eu tiver RNA viral, por exemplo, ele vai ativar o TOL7, que vai induzir a via dos interferons do tipo 1. Então, para cada tipo de padrão molecular, eu vou ativar um tipo de receptor diferente que vai culminar com a ativação de uma cascata bioquímica diferente que leva à expressão de moléculas inflamatórias diferentes. E é essas moléculas inflamatórias que vão determinar o tipo de célula que vai ser ativada, certo? Então essas células, elas vão ser, elas podem seguir vários caminhos, ou elas podem seguir o caminho de células de memória, ou podem seguir o caminho de células de efetoras. As células efetoras são aquelas que vão exercer aquela função imediatamente com o objetivo de controlar aquela injúria, certo? Para isso, elas vão ter que se proliferar, e aí a gente já falou que uma citocina é importantíssima no processo de proliferação, que vocês vão ver isso durante todo o decorrer das aulas. É a IL-2, a IL-2 ela tem um papel importante no processo de proliferação celular, inclusive o bloqueio dela é utilizada, né, no tratamento de diversas situações onde eu necessito que o paciente, né, que o hospedeiro atinja um estado de imunossupressão. Então, o que eu falei anteriormente é que, dependendo do tipo de citocina, eu vou induzir a ativação ou diferenciação de um tipo celular diferenciado. Então, por exemplo, se naquele microambiente as células apresentadoras de antígeno ou as células estromais daquele microambiente lá estiverem produzindo uma grande quantidade de TGF-beta, essa célula TCD4 virgem, ela vai ativar, né? O TGF-beta vai ativar um fator de transcrição presente chamado de NF-FOXP3, né? Que vai promover a ativação de alguns genes, né, que vai fazer com que essa célula se transforme em uma célula que a gente chama de T regulatória. Quais são as características dessas células T regulatórias? Tem várias, que a gente vai comentar mais tarde, mas uma delas é a capacidade que essas células têm de produzir citocinas como TGF-beta e IL-10, que são citocinas regulatórias, ou também chamadas de citocinas supressoras. Qual a função dela? Regular o sistema, diminuir a inflamação, impedir que o sistema imunológico ele fica ativado durante todo o tempo. Aí, por exemplo, se eu tiver uma grande quantidade de L6, ela vai ativar esse fator aqui, que vai culminar, vai ativar esse gene aqui, que vai culminar com a diferenciação em células T foliculares. E assim vai. Se eu tiver a presença de TGF-beta e IL-6, elas vão se transformar em TH17, a presença de IL-12 e interferon em TH1 e a presença de IL-4 em TH2. Essas são alguns dos subtipos de células, que a gente vai estar estudando aqui agora. Na verdade, os linfócitos T, hoje a gente sabe que eles podem se diferenciar em outros tipos. Nós temos TH23, TH22, então nós temos vários subtipos celulares, mas os que vocês vão ter mais contato, né, no cotidiano profissional de vocês são esses tipos de células. E é importante que vocês entendam a função deles, entendam como que eles são gerados, para que vocês entendam, né, qual o diagnóstico, o melhor diagnóstico a ser solicitado, qual a melhor terapêutica a ser seguida, qual a melhor conduta a se fazer naquele momento. Porque é entendendo a fisiopatologia da doença, a imunofisiopatologia, que a gente vai conseguir vai estabelecer a melhor conduta. E o que é que essas células fazem? Então, por exemplo, as células do tipo TH1, elas são células responsáveis pela ativação de uma resposta imunológica chamada resposta do tipo celular. O que é que significa isso, resposta celular? É uma resposta mediada por célula. Ou seja, as células elas são as principais responsáveis por bloquear, matar, neutralizar o agente agressor.
E o que é que as células TH1 faz? Elas produzem citocinas que possibilitam a ativação dessas células. Que células são essas? Pode ser um macrófago, pode ser um neutrófilo, certo? Pode ser um linfócito T CD8 para se transformar em um T citotóxico. Então, dependendo do tipo de citocina produzida, ele vai ajudar no processo de ativação dessas células. Por exemplo, essa célula ela pode produzir mais interferon gama. E a gente sabe que interferon gama é uma citocina responsável por ativar macrófago. Então, se eu colocar macrófago na presença de interferon gama, ele vai se ativar. O que é um macrófago se ativar? Ele é aumentar a capacidade fagocítica dele, é aumentar a capacidade dele de produzir citocinas pró-inflamatórias, aquelas citocinas que a gente já viu, pró-inflamatórias, né? IL-8, TNF, IL-1, IL-6. É a capacidade que ele tem de produzir mais espécies intermediárias de oxigênio e de nitrogênio, então ele vai se ativar. E assim ele vai conseguir matar mais células. A mesma coisa para os neutrófilos. Então, a TH1 é um tipo celular, é um subtipo celular, um subtipo de linfócito associado a uma resposta do tipo imune celular. Por outro lado, as células do tipo TH2 elas estão associadas a uma resposta do tipo humoral, ou seja, onde eu não tenho mais uma participação tão direta da célula, mas sim dos anticorpos. Uma resposta do tipo TH2, eu tenho uma grande produção de anticorpos. E por que isso acontece? Porque as citocinas produzidas pelos linfócitos T do tipo TH2, eles produzem essas citocinas que ativam plasmócitos e ativam outras células associadas com a produção de citocinas, né? No caso, IL-4, IL-5 e IL-13. O que é que essas citocinas vão fazer? Induzir a produção de anticorpos, mas principalmente um tipo de anticorpo que está envolvido em processos alérgicos e infecções eumíticas, que é a a IgE. Então, a IgE ela é produzida, interage com mastócitos, interage com eosinófilos, né, possibilitando assim uma resposta mais efetiva frente a essas situações que eu acabei de falar, alergias e doenças, infecções eumíticas. Essas citocinas também, por exemplo, a IL-5, ela também tem a capacidade de ativar, né, eosinófilos. E aí é muito interessante porque em situações clínicas vocês vão ver muito essa dicotomia entre TH1 e TH2 em diferentes tipos de doença, principalmente doenças infecciosas. Né? E isso é importante, entender isso daqui, ele é importante na hora de, por exemplo, solicitar um diagnóstico mais adequado para confirmar ou refutar uma determinada hipótese. Então, por exemplo, no caso das leishmanioses, só para vocês terem como exemplo, no caso da leishmaniose, nós temos a leishmaniose hoje aqui no Brasil, nós temos a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral, tá certo? A leishmaniose tegumentar, ela é uma forma clínica da doença onde nós temos uma, uma resposta do tipo TH1 mais acentuada. Ou seja, eu tenho uma resposta celular mais acentuada. Enquanto a leishmaniose visceral, né, conhecido como calazar, ele tem uma resposta do tipo TH2 mais acentuada. E isso vai influenciar no diagnóstico. Por quê? Porque para alguém que tem leishmaniose tegumentar, se eu for solicitar um, um teste diagnóstico imunológico, eu tenho que solicitar um teste diagnóstico que avalie a resposta imune celular, porque aí eu vou ter um resultado mais sensível. Se eu for avaliar, né, a, se eu tenho uma hipótese de diagnóstico para leishmaniose visceral, aí eu vou ter que solicitar um exame diagnóstico, né, um teste diagnóstico que avalie a resposta imune humoral, ou seja, avalie anticorpo. Então, por exemplo, vocês devem lembrar daquele teste que a gente chama de teste de tuberculina, né? Que a gente inocula o antígeno
no antebraço, né, do paciente, do usuário, e a gente espera 48 ou 72 horas para ver se eu tenho a formação de uma pápula. Esse teste, né, eu posso utilizar também para leishmaniose. Ele recebe um outro nome, que é o teste de Montenegro. Dependendo do tipo de infecção, ele vai recebendo outros nomes. Por exemplo, se for para a doença de Chagas, é o teste de Machado Guerreiro, e assim vai. Certo? Então, nessa situação aqui da leishmaniose tegumentar, eu pego os antígenos da leishmania, inoculo no antebraço e espero de 48 a 32 horas para ver se tem o aumento da pápula. O que é que vai induzir a formação daquela pápula avermelhada no braço do paciente? A ativação de células presentes no tegumento desses pacientes, que foram previamente estimuladas por uma possível infecção, né, por um possível agente que eles estavam infectados. Então eu vou inocular, e aí se eu tiver células ativadas, se eu tiver células que reconheçam o antígeno da leishmania, ou se eu tiver células que reconhecem o antígeno do Mycobacterium tuberculose, ela vai formar a pápula. Por quê? Porque ela vai começar a liberar citocinas, histamina e etc. e vai levar àquela vermelhidão. Se eu pegar esse teste, né, o teste de Montenegro, e aplicar no antebraço de um paciente que tem leishmaniose visceral, ele vai dar positivo? Não, ele não vai dar positivo. Por que, que ele não vai dar positivo? Porque nessa situação, a resposta predominante não é do tipo TH1, não é uma resposta celular. E aquele teste ele é específico para a resposta imune celular. No caso dele, ele vai dar negativo. Ah, isso quer dizer que o paciente não tem a leishmaniose visceral? Não, ele tem, mas só que você utilizou o teste errado para investigar. Certo? Então é importante a gente entender como funciona a fisiopatologia da doença, até para eu solicitar o diagnóstico correto, né, na hora de fazer isso. Então, qual seria a solicitação mais adequada para um paciente que tem suspeita de leishmaniose visceral? Um teste que avalie a produção de anticorpos. Por quê? Porque a resposta é mais TH2. Aí eu posso solicitar um teste de imunofluorescência indireta, que eu pego o soro do paciente e investigo se lá tem anticorpos anti-leishmania. Eu posso fazer um teste de ELISA e etc. Tá certo? Então isso é muito importante. Diferenciar. Eu tenho várias doenças que têm essa dicotomia, né? Nós temos, por exemplo, na hanseníase. A hanseníase tem essa dicotomia também. Nós temos a forma tuberculoide e a forma virchoviana. A forma tuberculoide é uma resposta mais do tipo TH1, onde o paciente ele vai apresentar uma baixa concentração do microorganismo, do micobactéria, mas ele vai ter lesões maiores. Por que que isso vai acontecer? Resposta celular novamente. Porque se ele está tendo uma resposta celular do tipo TH1, a resposta está conseguindo controlar a infecção. Porém, como os macrófagos estão muito ativados, eles estão liberando radicais intermediários de oxigênio e nitrogênio, causando lesão, né, no tecido do hospedeiro. Por isso que as lesões ficam maiores. No caso do outro extremo, que é a a forma vichoviana da hanseníase, nós vamos ter uma resposta mais do tipo TH2, com produção mais de anticorpos. Nesse caso, nós não veremos lesões tão ativas, mas nós veremos uma grande quantidade do microorganismo nessas lesões. Por quê? Porque eu não estou conseguindo controlar a infecção, porque o anticorpo ele não controla o micobactério. Por que, que o anticorpo não vai controlar o micobactério? Porque o micobactério ele fica dentro do macrófago, protegido do anticorpo. Aí, mas mesmo assim, o organismo está produzindo um monte de anticorpo que não vai servir praticamente nada.
certo? Então, nessa situação, eu vou ter muitos micro-organismos, eu vou ter pouca lesão, mas essas lesões elas vão estar disseminadas pelo corpo. Por quê? Porque o micro-organismo ele consegue se disseminar facilmente. Então, isso aqui é só para exemplificar a importância de vocês diferenciarem. Saberem diferenciar fisiopatologicamente uma resposta do tipo TH1 e uma resposta do tipo TH2. Um outro tipo celular importante é o TH17, que ele está envolvido também na fisiopatologia de várias doenças, mas ele é importante em processos fisiológicos, como por exemplo o processo de cicatrização, certo? Essas células produzem uma citocina chamada de IL-17, que ela é importantíssima para a ativação de fibroblastos, né, células epiteliais, etc. E além de recrutar neutrófilos. Tem uma outra citocina muito conhecida nossa que também participa do processo de recrutamento de neutrófilos, mas é produzida pelo macrófago principalmente, que é a IL-8, também chamada de CXCL8, certo? Essa citocina, ou mais especificamente essa quimiocina, ela é responsável por fazer o processo de quimiotaxia dos neutrófilos do sangue para o local da injúria celular. Então, as células TH17, elas têm essa contribuição. Uma doença que é muito comum a gente ver a presença de células do tipo TH17 é a doença de Crohn. Se você for fazer a biópsia, né, o intestino de uma lesão do paciente que tem doença de Crohn e for marcar fazer uma imunohistoquímica para avaliar a presença de TH17 ou de IL-17 ou de neutrófilo, vocês vão ter uma grande quantidade dessas células lá. Tá certo? Então é importante entender isso daí para vocês direcionarem, né? Fechar o diagnóstico de vocês, intervir farmacologicamente da forma mais adequada ou até pensar em novas formas de tratamento. Mas para isso eu tenho que entender como é que funciona fisiologicamente. Nós temos as células T foliculares. As células T foliculares, assim como as células TH2, também participam do processo de produção de anticorpos, mas elas são mais específicas. Elas estão presentes lá na polpa branca dos órgãos linfóides secundários e contribuem para a produção de imunoglobulinas, né? IgG, IgM e IgA. E por último, nós temos as células T regulatórias. As células T regulatórias, como o próprio nome está falando, ela tem como função regular a resposta inflamatória, para que ela não fique muito alta. Então, quando a inflamação está se exacerbando muito, em algumas situações entra em cena as células T regulatórias para inibir alguns processos de ativação. Essas células T regulatórias, elas estão também presentes em algumas doenças infecciosas, onde o micro-organismo consegue escapar, e principalmente em algumas neoplasias. Algumas células tumorais elas têm a capacidade de induzir a diferenciação de células de linfócitos TCD4 em linfócitos Treg. Para quê? Para inibir a resposta imunológica, inibir a resposta inflamatória e isso permitir que ele se desenvolva tranquilamente. O que é que essa célula Treg pode fazer? Como eu já falei anteriormente, ela pode produzir aquelas duas citocinas, que são citocinas imunossupressoras, elas desativam o macrófago, que é o TGF-beta e a IL-10. IL-10 é uma das principais citocinas que desativa o macrófago, certo? Enquanto o interferongrama ativa o macrófago, IL-10 desativa o macrófago. Além disso, ela impede o amadurecimento de células dendríticas, elas roubam IL-2 do meio. Se eu estou roubando IL-2 do meio, a IL-2 não consegue interagir com os receptores presentes nos linfócitos T, efetores, né? Linfócito TH1 ou outros, e assim eles não vão conseguir proliferar. Então, essas células aqui, elas são células responsáveis pelo processo de regulação da resposta inflamatória. Aqui eu coloquei como destaque as células do tipo TH1, porque é uma das que vocês vão mais ver, principalmente quando vocês estiverem vendo a parte de infecto. Certo? Aqui tem algumas outras funções que eu não vou entrar muito em detalhes, depois vocês podem olhar com mais calma. Mas aqui, ó, basicamente todas elas estão associadas ao processo de resposta imune celular.
ativação de macrófago para que ele possa destruir. Ele pode induzir a produção de algumas moléculas que faz com que o macrófago morra, como o faz ligante e o LT-alfa, certo? Por que isso acontece? Eu posso ter uma situação em que o meu macrófago está muito infectado e que nem ele se ativando, ele vai conseguir matar todos aqueles micro-organismos que estão dentro dele. Então, para o organismo, é melhor, para o organismo, é melhor que o macrófago morra e junto com o macrófago os micro-organismos do que deixar esses micro-organismos proliferando lá dentro, depois eles romperem o macrófago e infectar novos macrófagos. Então isso acontece. A TH1 induz a produção de IL-2, e a gente já falou que IL-2 é responsável por quê? Proliferação celular, tá certo? IL-2 é responsável por proliferação de linfócito T. Além disso, diferenciação celular lá na medula óssea, processo de diapedese, ele contribui para o processo de diapedese e para o processo de quimiotaxia, tá certo? Principalmente de macrófagos. Então, a célula TH1, elas têm um monte de função, ok? Então, em relação às funções efetoras do linfócito T, é aquilo que a gente tinha para conversar. Agora, eu queria conversar com vocês sobre as funções efetoras da resposta humoral, dos linfócitos B, certo? Inicialmente, é importante a gente destacar que quem é o mecanismo, como é o mecanismo efetor do linfócito B? Produção de anticorpo. Então, quem vai exercer a função de neutralizar, matar alguma coisa, né, do linfócito B são os anticorpos produzidos por ele. E a gente já viu na outra aula que para que isso aconteça, o linfócito B tem que ser ativado ou via T dependente ou via T independente, né? É mais comum a T dependente, ele se transformar em plasmócito e começar a produzir anticorpos efetivos, né? IgM, IgG, IgA, IgE, certo? Dependendo da situação específica. E o que é que esses anticorpos eles podem fazer? Gente, o anticorpo ele pode neutralizar um microorganismo ou uma toxina. Então, por exemplo, se muitos microorganismos, muitas toxinas, como que eles vão exercer a função patológica deles, a patogênese? A patogênese, né, ela está associada a uma interação de moléculas presentes nesse microorganismo ou de moléculas presentes na toxina com receptores presentes na célula do hospedeiro. Então, o anticorpo ele pode neutralizar essas moléculas, esses receptores do microorganismo ou da toxina, impedindo que ela se ligue a receptores do hospedeiro. E assim ela não consegue causar o dano que causaria uma situação normal. Outra coisa que os anticorpos podem fazer, opsonização, certo? Alguns macrófagos e neutrófilos, eles possuem em sua membrana receptores para a porção Fc do anticorpo. Lembrando que o anticorpo ele parece um Y, né? Nós temos essa porção aqui, que é a perninha dele, que nós chamamos de porção Fc, certo? Que é a porção constante. E nós temos que é a fração constante. E nós temos esses braçozinhos aqui, que nós chamamos de porção FAB, né? Ou também chamada de fração variável. Né? A fração variável é que interage com o receptor, porque ela vai mudando de acordo com o tipo de antígeno. Ok? Então, os fagócitos ele tem receptor para porção FC. Aí o anticorpo ele pode se ligar à porção FC e aí o microorganismo se liga às porções, às frações FAB e aí o macrófago internaliza esse microorganismo com mais facilidade. Os anticorpos eles podem promover também um tipo de morte celular chamada de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Como é que funciona isso daqui, certo? Então, os anticorpos, eles podem, a porção FC dos anticorpos, eles podem se ligar a alguns receptores presentes em células NK. E aí a porção FAB se liga, por exemplo, a receptores estranhos de uma célula-alvo.
de uma célula infectada por um vírus ou de uma célula tumoral. Quando isso acontece, a célula NK se ativa e começa a induzir a morte dessa célula-alvo, né, com a produção de perforinas e depois a entrada das granzimas, fazendo com que essa célula entre em morte celular por apoptose. E depois nós temos que esses anticorpos eles podem ativar o complemento, como nós já vimos. E o complemento, por sua vez, pode gerar receptor C3b, que participa do processo de opsonização, a formação de C3A e de C5A para aumentar a resposta inflamatória e a formação do MAC, que permite o lyse microbiano. Então perceba que os anticorpos eles possuem várias funções. Mas só que isso não é tipo assim um negócio geral para todos os anticorpos. Vai depender da classe do anticorpo. E nós temos várias classes de anticorpos, certo? Aqui, ó, para exemplificar, né, eu coloquei aqui, ó, IgM, IgD, IgG, que nós temos vários subtipos de IgG, IgA e IgE, 5 principais subtipos, né, de anticorpos. Perceba que ó, a IgD ela é pouco falada, ela não tem praticamente função alguma. Mas ela é importante? É. Por que ela é importante? Porque ela é o receptor. Ela é a primeira imunoglobulina presente no linfócito B. Aquele linfócito B que saiu lá da medula e foi lá para o órgão linfóide secundário. Então, ela tem uma importância fundamental, porque ela vai se ligar com o agente agressor, com o micro-organismo, ajudar no processo de internalização do linfócito B e processamento, e aí depois esse antígeno vai se apresentar. Depois que o linfócito B for ativado, aí ele vai começar a produzir IgM, aí ele pode produzir IgG, IgA, IgE, dependendo de vários fatores, dependendo das citocinas, dependendo do agente agressor envolvido lá, ok? Aqui eu não vou falar de forma detalhada, mas é para vocês perceberem aqui, ó, que dependendo do tipo de anticorpo, eu vou ter ou não algumas funções específicas, né? Não é que todos os anticorpos vão ter todas aquelas funções que eu falei, não. Vai depender do tipo de anticorpo. E mesmo vários anticorpos tendo a mesma função, eles podem ter funções com intensidades diferentes. Cada cruzinha representa a intensidade. Então, só para exemplificar, por exemplo, sensibilização de mastócitos, certo? IgM não sensibiliza mastócito, IgD não sensibiliza mastócito, IgG2 não sensibiliza mastócito, IgA não sensibiliza mastócito. Quem tem uma alta capacidade de ativar mastócito? IgE, certo? Além dessas outras duas IgGs aqui, que são duas IgGs envolvidas também em processos alérgicos, certo? Que não precisa agora entrar com mais detalhes, mas é importante dar uma olhada, principalmente quem fosse direcionar para essa parte de alergia. Então percebam aqui que nós temos, né, diferentes funções para os diferentes tipos de imunoglobulinas. Aqui é só para vocês saberem onde que a gente pode encontrar essas imunoglobulinas. Elas não se encontram de forma homogênea pelo corpo, elas estão presentes em tecidos específicos. Então, por exemplo, IgM e IgA, elas são predominantes no plasma, né? A IgM e a IgA, elas podem ser encontradas também em fluidos extracelulares. A IgM não pode ser encontrada por causa do tamanho dela. Ela é formada através de um pentâmero e ela fica muito grande, então ela tem dificuldade de entrar em fluidos extracelulares. Mas a IgG e principalmente a IgM tem sim essa capacidade, tá certo? Então IgM não, desculpa, IgA, a IgA, a gente pode encontrar ela em grande quantidade em secreções. A IgE a gente vai encontrar onde? Na pele, certo? Por que a gente vai encontrar a IgL na pele? Porque assim que ela é produzida, ela se associa na superfície de mastócitos. Ela fica lá nos mastócitos. E aí, por isso que quando eu tenho uma picada ou eu entro em contato com algum produto alérgico, rapidamente minha pele começa a ficar vermelha. Por quê? Porque a IgE provavelmente já está presente lá, ela só, na hora que ela entrou em contato com o alérgeno, ela só ativou aqueles mastócitos. E coisa interessante é a IgG.
que ela vai estar presente, a única imunoglobulina que consegue ultrapassar a membrana plasmática e que pode ser encontrada no bebê recém-nascido. Então eu posso encontrar a IgG da mãe no bebê, né, nos primeiros dias de nascimento. Então, isso é interessante porque, por exemplo, eu posso fazer um teste. Eu quero saber se a mãe estava com Covid, aí eu quero saber se ela passou o Covid para o filho. Aí eu faço, logo que a criança nasceu, eu faço o teste para Covid e aí deu o anticorpo lá, IgG contra Covid. Mas será se esse anticorpo é dele mesmo ou é da mãe? Para ter certeza disso, eu tenho que esperar alguns dias para o anticorpo da mãe ser eliminado. E aí, se realmente a criança se infectou, vai continuar tendo IgG lá. Mas não mais o IgG da mãe, o IgG dele, produzido pelas células dele. Tá certo? Então, aqui algumas funções. Então, por exemplo, a IgG, a IgM, ela, ela é importantíssima na ativação do complemento, certo? Então ela tem uma importância central na ativação do complemento, como a gente já tinha falado. A IgA, ela está presente nos mucos, certo? Ela está presente no lume de vários tecidos mucoides, né? De vários compartimentos, né? Extracelulares e intracelulares, como por exemplo no intestino, trato respiratório, glândulas mamárias, etc. A gente vai encontrar muito IgA. E a IgA ela tem essa característica assim, de ser um dímero. Qual a importância da IgA nesses locais? Porque esses locais geralmente são os primeiros contatos que a gente tem com micro-organismos externos, através da alimentação, da respiração, né? De alguma contaminação através dos olhos e etc. Por isso que eu tenho IgA lá, para que ela tenha esse contato inicial com uma possível infecção. A IgG é a citocina que tem maior capacidade de neutralizar micro-organismos e toxinas. Além disso, né, a IgA também ela pode impedir ela contribui para a neutralização do microorganismo, certo? A IgG ela contribui para o processo de citotoxicidade dependente de anticorpo, que nós já tínhamos conversado, e a IgE, que eu já falei para vocês, ela está envolvida tanto em processos alérgicos quanto em infecções por eumintos. E por que a IgE é importante nessas infecções por euminto? Porque os eumintos eles são muito grandes, tá certo? Um macrófago, um neutrófilo não consegue fagocitar um euminto. Então, eu preciso de IgE para que essa IgE se ligue a eosinófilos e esses eosinófilos interajam com o verme. Isso aqui, ó, tudo é eosinófilo aqui em volta, ó, eosinófilo, fazendo com que os eosinófilos liberem seus grânulos tóxicos, fazendo com que esse verme se degrade, ele vai se fragmentar. E aí depois que ele é fragmentado, vem os neutrófilos, vem os macrófagos e faz toda a limpeza daquele local. Isso daqui é uma figura, né, mostrando o eosinófilo atacando, né, uma larva de cistossoma, né, que é um euminto. E aí perceba que ó, tá em volta aqui, provavelmente aqui tá cheio de IgE, né, se ligando a essa larva, e aí essa IgE está interagindo também com os eosinófilos e os eosinófilos estão jogando os gânulos tóxicos. Mais tarde, esse verme aqui ele vai estar todo fragmentado. E aí uma outra função é função alérgica, tá certo? Ele se liga a mastócito. Na hora que ele é produzido, ele vai para a pele e se liga aos mastócitos e fica lá ligado aos receptores. Todos nós temos, né, IgE ligadas aos receptores. Qual a diferença? Pessoas normais, ou seja, pessoas que não têm condições alérgicas, têm IgE, mas têm IgE em pouca quantidade. Já uma pessoa alérgica tem IgE em grande quantidade ligada aos mastócitos. Aí o que acontece? Então quer dizer, se eu tenho IgE
ligada ao receptor dos mastócitos e eu não sou alérgico, então por que que quando eu interajo com alguma coisa eu não tenho aquele sinal de alergia? Porque para que o mastócito desgranule, libere a histamina, prostaglandinas, leucotrienos e todos aqueles que vai causar aquele processo de irritação, né? Para que isso aconteça, o alérgeno ele precisa se ligar aos anticorpos de forma cruzada. O que significa isso? Ligar aos anticorpos de forma cruzada. Ele precisa se ligar, ó, a dois ou mais anticorpos ao mesmo tempo. O mesmo alérgeno tem que se ligar a dois ou mais anticorpos. Se ele se ligar só a um, não vai ter desgranulação. Isso é muito importante. Por quê? Porque senão a gente está toda hora com os mastócitos desgranulados. Eu estou aqui, ó, tranquilo, normal. Eu posso estar tendo algum alérgeno ligado a um dos meus mastócitos. Mas por que, que eu não estou sentindo aqueles sinais, né, de alergia? Porque está tendo poucos alérgenos. Ou porque, desculpa, porque está tendo poucas IgEs ligadas a esses receptores. E aí, como tem pouca IgE ligada a esse receptor, ele não vai se ligar de forma cruzada por causa da distância, ó, ele não vai se ligar de forma cruzada por causa da distância, logo ele não vai se desgranular. Agora, se eu tiver um monte de IgE, lógico que eu vou ter mais IgE ligada à membrana do mastócito. Logo, existe uma maior probabilidade de ter ligação cruzada.